Uma das palavras mais banalizadas com o tempo foi storytelling. Hoje sou até meio cringe falar isso. Storytelling. Então, em vez de usar esse termo de novo, vamos chamar de fio condutor ao decorrer desse vídeo. E antes de entrarmos nesse assunto, eu queria falar que tô tentando aumentar a frequência do canal. E pra isso deixarei minha aura e ego de lado pra fazer esse videozão aqui pra vocês, rapaziada. Será um pouco mais simples, mas a qualidade vai estar lá em cima, se Deus quiser. Nesse vídeo aqui não vamos falar sobre o que torna uma história boa, porque aí é outra parada, mas sim como contar uma história de uma boa maneira. É impossível começar a falar desse assunto sem falar das estruturas de roteiros que existem por aí, como por exemplo a jornada do herói, os 12 passos para a jornada do herói, e a de 3 atos, que na minha opinião as duas são bastante parecidas, só que a de 3 atos parece muito mais simplificada. Usaremos ela como base aqui nesse vídeo. Do you know what I'm talking about? The Matrix. O primeiro ato, ele precisa apresentar o conflito. Um exemplo muito interessante que eu posso estar usando aqui é relacionado a games. Me perdoe aí se você não é gamer e está odiando eu andando a cavalo. O jogo que eu tô falando aqui é Silent Hill 2. A primeira cutscene mostra o protagonista se olhando no espelho, preocupado, porque ele recebeu uma carta da sua esposa que já tinha morrido. E ela na carta fala que tá em uma cidade esperando por ele, uma coisa muito estranha, e mesmo assim ele tá lá à procura da mulher que mandou a carta pra ele. Mary really be here? Inclusive, a carta tá com a letra da mulher dele, então por isso que ele tá acreditando nisso. A partir daí, surgem diversas perguntas. Será que a mulher dele tá viva? Que lugar é esse que ela tá me chamando? O que será que vai acontecer? Isso na primeira cutscene do jogo. Agora pularemos para Silent Hill F, que é um novo lançamento da Konami. Esse jogo, ele trabalha mais no vale da esquisitice, porque ele não começa com uma dúvida tão forte igual Silent Hill 2. A dúvida que temos é: que lugar estranho é esse? Por que os amigos da protagonista são tão esquisitos? E a dúvida principal do jogo é isso: quão longe vai essa esquisitice? Tô falando do início do jogo, pelo menos. E aí vocês já podem ver como a dúvida é importante para causar a retenção de alguém em determinada história. Esses dias eu tinha visto o meu avô e ele me contou uma história engraçada que aconteceu com ele. Resumidamente, quando ele era mais jovem, ele dizia que era a melhor pessoa fazendo mata-leão e que ninguém conseguia escapar dele. E aí teve um cara que desafiou ele, falando que conseguiria sair do mata-leão dele, porque ele lutava 30 lutas diferentes. O cara era brabo. E os dois apostaram seus salários. Se meu avô conseguisse concluir o mata-leão, ele ia ganhar o salário do cara. E se o cara conseguisse sair do mata-leão, ele ganhava o salário do meu avô. Olha essa apresentação de conflito, cara. Não é interessante saber quem perdeu o seu salário? E o mais interessante disso tudo é a maneira que meu avô contou essa história, porque foi algo tão fluido e tão mais simplificado. Eu entendi muito rápido o contexto. E é algo que vocês precisam ter em mente. Simplificar as coisas da melhor maneira possível. E só pra finalizar essa história, o meu avô ganhou, ele conseguiu fazer o mata-leão e o cara pediu arrego. Isso é uma coisa muito interessante porque cada pessoa tem maneiras diferentes de contar uma história. Isso se encaixa numa situação que eu passei recentemente. Depois de muito tempo, eu trabalhei com um brasileiro de novo e algo muito interessante aconteceu. Muitas pessoas que são editores sempre sentem que sabe mais do que o cliente, até porque é sua profissão, então obviamente você sabe como contar a história da melhor maneira possível. Isso é uma idiotice porque, como eu falei, cada pessoa tem a maneira de contar a sua história. Trabalhando com esse cliente, eu entendi a proposta que ele queria, fui no que ele falou, eu confiei no que ele falou. E quando eu sentia que algo não funcionava, eu falava pra ele, né? Até porque a gente consegue ver o que não funciona, o que funciona. Eu mostrei pra ele e ele falou: realmente, isso aqui tá errado, tá ruim, vamos trocar. Coisas que inicialmente era apenas ideia dele, foi se adaptando com as minhas ideias. E não algo que eu forcei falando: olha, esse jeito aqui é melhor, esse jeito aqui, se tu fizer desse jeito aqui. Isso é um erro muito comum entre os editores. Eu que sou o Nox, não fico dando carteirada de que eu sei qual é o melhor jeito de contar uma história. Você não pode fazer isso não, rapaz. Agora, por exemplo, se for um cliente que não sabe mais ou menos o que quer, aí sim você pode tomar essa liberdade criativa e fazer o que tu gostaria de assistir. Fazer uma edição que agrade você e o seu cliente ao mesmo tempo. E a parte das dúvidas que eu tava comentando com vocês, não precisa ser necessariamente só na introdução. E não precisa ser algo tão expositivo, principalmente
se você faz vídeo pro YouTube, e aí você chega e fala, nesse vídeo temos 3 problemas que precisamos resolver. Eu acho esse tipo de dúvida muito explícita e faz com que o telespectador não pense enquanto tá assistindo. A melhor coisa que você pode fazer é estimular o pensamento da audiência. Ele que chega em determinada pergunta e não tacar a pergunta na cara dele. Uma frase do Jurandir Gouveia que eu nunca vou me esquecer, que eu acho bastante interessante, é não dar resposta pro seu público. Você entrega a conta pra ele, por exemplo, 2 mais 2, e deixa ele chegar no resultado, que é 4. O ato 2 é meio que o conflito e o objetivo lado a lado. Geralmente o personagem quer alguma coisa e algo tá impedindo essa coisa de acontecer. Em Breaking Bad, o Walter White quer sustentar a família, mas o conflito é moral. Ele precisa virar um criminoso, um nóia, deixar todos os seus valores e mostrar quem é que manda na química. You're goddamn right. Até num vídeo no YouTube dá pra aplicar isso. Por exemplo, você quer aprender alguma coisa em pouco tempo. O conflito justamente é esse: o tempo e a dificuldade. Então meio que o segundo ato é toda essa briga e dificuldades que você tem pra realizar o seu objetivo. É óbvio que isso aqui não é uma verdade absoluta. Existem diversos filmes onde o personagem não quer algo especificamente. O que eu quero dizer é, use sua criatividade pra inventar alguma coisa aí, rapaz. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o terceiro ato agora, sobre o clímax e a resolução do problema. Eu acho que o clímax é a parte mais fácil de se fazer, principalmente em vídeos do YouTube. Se o telespectador tá esperando por esse momento, você nem precisa se dar o trabalho de deixar muito bem editado. Eu acho que esses momentos de clímax, quanto mais real for, quanto menos edição, quanto menos artificial, melhor vai ser. Nossa, eu sou muito bom, rapaziada. Por exemplo, o clímax de Matrix, quando o Neo aceita que ele é o escolhido, e aí ele enfrenta todos os agentes, uma facilidade imensa depois de se aceitar o escolhido. E essa parada do escolhido foi um conflito que teve durante todo o filme. O Morpheus falava que ele é o escolhido e o Neo falava que no, I am not the right person. Então quando finalmente vemos tudo se tornando realidade, é muito satisfatório. Ele tá acabando com os caras. Mesmo que nesse vídeo aqui eu não esteja falando diretamente sobre vídeos no YouTube ou sobre edição de vídeo, é algo muito bom de se conversar, até porque você consegue ter mais ideias durante o seu processo criativo. E dependendo do desempenho desse vídeo, semana que vem tem outro. Vou meter esse louco aí, rapaz. E calma que os vídeos mais trabalhados não vão acabar. Bom, se eu fosse resumir em uma palavra como contar ou criar boas histórias, a palavra que eu diria seria conexão. Esse aqui foi um vídeo diferente, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente eu tô querendo aumentar a frequência do canal e eu tô testando conteúdos diferentes. Queria agradecer a todas as lendas vivas: Katsua, Wagner FMX, Soares, Hightech, Rascunho, João Paulo Barbosa, RH, Riquito, Lotin e Mano Cap. Salve aí pra todo mundo. Queria agradecer a todos os Good Editors também, rapaziada, tá em peso. Se você quiser assistir os vídeos exclusivos aqui do canal, é só se tornar membro. Por apenas R$8 você se torna um Good Editor e aí você consegue assistir todos os vídeos de membros. Muito obrigado por tudo e até a próxima.